aqui em 95.3 FM. Obrigado pelo carinho de sua audiência nessa sexta-feira santa. Conosco, Roga, morar bem faz bem, Protal, segurança inteligente e ambiental, cuidando da nossa cidade. Conforme o prometido, a gente traz um assunto agora e até aproveitando esse ensejo da Sexta Santa, que no universo cristão é uma data simbólica de reflexão, né? Buscar muito aí, olhar ao seu redor, né? Ver o que tem de coisa errada, ver o que tem para perdoar, se aproximar da família, cuidar dos seus. A gente aproveita essa data também para trazer uma reflexão de um assunto que tem ganhado cada vez mais alcance e, em especial, no comecinho desse ano, uma série, né, uma produção audiovisual disponível na Netflix, chamada Adolescência, que trouxe luz a um desses problemas, né? Alcançar os nossos filhos, alcançar a linguagem dos adolescentes e cuidar e conversar a um nível de que você não perca de vista um problema de ordem social que pode estar invadindo a sua casa, fazendo uma vítima dentro da sua casa. A gente está falando aqui de disseminação de ódio, discurso de ódio em redes sociais, grupos, chats, conversas. Mas será que temos solução para isso? Temos como propor uma discussão acerca disso para realmente evitar que isso aconteça em escala maior ainda? Por isso, a gente recebe agora o Luciano Henrique Pinto, que é professor da Univille, especialista, inclusive um estudioso desse tipo de assunto de problema social. Luciano, muito bem-vindo, né? Obrigado por atender pessoalmente a gente aqui na CBN em plena Sexta Santa. Tudo bem? Ok, tudo bem, Beto? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da CBN, né? Estamos aqui, então, para tratar, né, desse importante assunto aí, né, emergente, atual, né? E estamos aí para colaborar no que for preciso. Antes de mais nada, Luciano, né? A gente fala muito de liberdade de expressão, respeitar a opinião do outro, mas como separar o limite, né, dessa liberdade de expressão, o que é opinião, do que começa a ser um preconceito, uma discriminação, um discurso de ódio e, por último, até um crime? Então, né, nessa seara, assim, né, do que é a liberdade de expressão, a gente tem que também remeter a outro conceito, né, que é a libertinagem, né, que é quando você ultrapassa os limites mínimos do respeito do direito ao próximo, né. Então, a gente precisa, né, um pouco resgatar essa questão, né, assim, de valores básicos essenciais de convivência para que a gente conheça o limite do outro, né, e saiba, né, que passando de um certo limite você acaba ferindo o outro, você acaba magoando o outro, né. E nos tempos atuais, em redes sociais, isso meio que se perdeu um pouco, né? Porque você perde o convívio pessoal com a pessoa e acaba tendo uma relação mais virtualizada, onde você pode falar tudo, onde você expressa de qualquer maneira, sem sequer ao menos saber a reação da outra pessoa, né? E às vezes, mesmo sem conhecer a pessoa, né? São os famosos haters, né? Que às vezes entram em redes sociais e começam, né, a fazer discurso de ódio, que é bem prejudicial. O quanto a possibilidade do anonimato nessas redes, ela também contribui, né, para essa pessoa se sentir à vontade de falar algo que ela não falaria em um bate-papo ao vivo como esse aqui. Sim, de frente a frente. O anonimato leva à questão da impunidade, né? Porque como você vai punir alguém que você não sabe exatamente quem é? E isso tem sido um problema sério, né? Porque nós temos até fóruns onde se prioriza isso, né? A questão do anonimato, no qual, então, né, vários assuntos sobre ódio são, né, tratados entre adolescentes e isso tem gerado muita preocupação, né, para a sociedade e para os pais. Professor Luciano, a gente está falando aqui de grupos que podem ser formados pelo WhatsApp, pelo Telegram, que tem uma fiscalização um pouco mais complicada de ser alcançado que o próprio WhatsApp, internet de forma geral, as redes sociais, mas tem uma outra camada que é ainda mais profunda, até no nome, né, Deep Web, ou a Dark Web, como queira chamar. Isso está ganhando um corpo nessa classe, nessa faixa etária? Sim, infelizmente sim. Tempos atrás, né, existia um problema na rede normal, né, que a gente fala, né, na web normal, mas algumas plataformas, né, assumiram essa responsabilidade e há uma fiscalização, um monitoramento, né, de certas palavras que, quando expressas, né, a página cai, né? Então, no YouTube, por exemplo, se você usar certas palavras relativas ao autoextermínio, suicídio, né, imediatamente o vídeo é retirado do ar. Assim também como buscas no Google também, né? Se você tentar buscar com essas palavras, inclusive também como pedofilia, entre outras, há um veto geral, né? Então, há um mecanismo, há uma inteligência artificial que as plataformas utilizam, né, para essa finalidade, assim como no Instagram, TikTok, entre outros.
A questão, ela se torna complicada porque existem alguns mecanismos, né? Tipo, alguns provedores de internet que conseguem quebrar, né, esse tipo de proteção e você pode colocar qualquer tipo de assunto a ser discutido. E isso tem chamado a atenção principalmente dos adolescentes, né? E nesses grupos, né, que você pode usar as palavras, né, que eu acabei de mencionar, que são proibidas na rede comum, discussões, né, que remetem, né, à violência, à obtenção até mesmo de drogas de abuso, entre outras questões, tem ganhado um certo espaço entre adolescentes, né? E esse mundo, né, essa internet aí que tem um provedor específico que você pode acessar, é chamado então de Dark Web, né? A Deep Web seria aquele campo onde você teria que ter uma certa senha para acessar, né? Mas também há um certo tipo de fiscalização, vamos assim dizer. Já a Dark Web não, né? Existe um mecanismo que bloqueia, né? E você pode digitar qualquer tipo de palavra e abrir qualquer tipo de discurso. Na série Adolescência, né, é tratado um pouco disso, né? No qual tem uns certos grupos, né? Que ganharam até maior projeção, felizmente, com a série, que seria caso dos incels, né? Que são adolescentes com baixa autoestima, né? Que criam um discurso de ódio contra as mulheres, né? E isso aí tem gerado N problemas, né? Com relação à segurança das mulheres, né? Das adolescentes também, né? Porque muito se fala, né? De questão de violência contra elas. Temos questões, né, referentes a fóruns, né? No chamado Discord, né? Que é um fórum específico para violência, que chegam a comentar, falar, né? Sobre como fazer atentado em escolas, por exemplo, né? Então, assim, é uma situação muito complexa, né? E o problema ainda se torna um pouco maior, né? Aí eu gostaria de chamar a atenção dos pais, ouvintes, né? Que é a questão, assim, de como que a nossa geração não está preparada para lidar com isso, né? Porque os nossos filhos, eles têm acesso a isso, disseminam, os colegas falam e a gente está um pouco atrás em relação a perceber isso, né? E por muitas vezes a gente acha que ele está na internet, se divertindo, jogando, mas pode estar tendo acesso, né, a essas redes, né, a esses grupos, a esses fóruns, e pela falta de maturidade da própria idade, talvez acham que não são coisas tão relevantes, mas juntando com toda a questão da própria adolescência, né, remete a um tipo de pensamento, sentimento que pode se tornar nocivo, né, posteriormente, né? Até aproveitando esse gancho, acho que você citou aí a série Adolescência, ela passa alguns sentimentos muito únicos, né, para quem é pai, para quem é mãe. Claro, tem a questão da vergonha, tem a questão ali de uma certa agonia que dá, né, ver o adolescente se envolver, mas acho que sobretudo uma sensação de impotência, né, de você não conseguir alcançar a mesma linguagem para evitar algo grave, como ocorre na série, né, sem dar spoilers aqui para quem quiser acompanhar em casa, mas de que maneira, né, tentar entrar na cabeça desse filho adolescente ou que está entrando na adolescência e mais do que isso, né, como monitorar esses players, né, esses assuntos, com quem que o meu filho, por exemplo, está lidando? Então, eu acho que remete não só a uma ação com o adolescente, mas com os pais também, né? Eu sou um defensor que as escolas têm que abrir espaço para discutir essa questão com os pais, para os pais saberem, né? Que existem, né, provedores, aplicativos, né? Que parecem inofensivos, mas que te leva a esse submundo da internet que gera todas, né, essas questões que a gente vem levantando, né? Então, acho que o primeiro passo seria esse, né? Então, realmente, assim, os pais têm que estar conscientes, porque o distanciamento geracional que nós vivemos hoje é muito grande. Então, tendo os pais consciência disso, eles podem, né, fazer esse monitoramento. O segundo ponto, né, que eu acho fundamental é realmente, né, os pais estarem mais presentes, mas conhecendo essa realidade, né? Por isso que eu falei que antes, né, é importante que os pais tenham consciência disso. E existem algumas ferramentas também, né? Existem alguns aplicativos, né, que você coloca, né, no seu celular e no celular do seu filho que você consegue monitorar e ver o que ele está acessando, né? Tem algumas versões gratuitas na internet, inclusive, tem outras versões que são pagas, né? Mas é outra forma, né, que você consegue pelo menos saber o que ele está, né, navegando, para onde ele está indo no meio da internet, para ter, então, as ações necessárias, né? E uma educação voltada para essa realidade também, né? Então... E dentro disso, acho que pode ser algo em comum, assim, que muitos que estão te ouvindo agora, nos ouvindo aqui na CBN, pode passar em casa, ou com filho, ou com sobrinho, ou com neto, neta. Até onde eu posso, eu vou colocar entre aspas aqui, invadir a privacidade dele, mas é monitorar essas atividades, porque assim, tem um adolescente de 14 anos em casa, que gosta de jogar Minecraft, né, se isola no quarto lá, fica por 4, 5 horas jogando, ou assistindo YouTuber, né, acerca de um tema, gamer e tal. Ele não gosta que eu vá lá, ele não gosta que eu atrapalhe, não quero invadir a privacidade dele, porque com 14, 15 anos eu já entendo que ele tenha que ter uma certa privacidade. É uma linha muito tênue, né, essa coisa da privacidade e do monitoramento. Sim, sim, sim.
Por isso que a minha sugestão para os pais é que comecem desde cedo, né, a fazer esse monitoramento, né, quando a criança ganhou o celular pela primeira vez, que crie esse hábito dessa aproximação, de verificar, né, o que você está vendo, porque realmente quando chega na fase dos 14 anos, né, naturalmente o adolescente ele quer um distanciamento dos pais, daí fica muito mais difícil, né, de você realmente conseguir esse espaço. Mas de qualquer forma, né, um bom diálogo com os filhos, né, sobre o que você está fazendo, o que você está utilizando, e os pais conhecerem, né, os aplicativos que levam acesso à Dark Web, por exemplo, né, ou os fóruns, né, e mapear isso se torna essencial, né. Mas realmente, assim, né, é uma questão muito delicada, porque o adolescente ele vai reagir, né, ele vai exigir a sua privacidade, está se formando, né, como um adulto futuramente, isso é um pouco delicado, mas a minha sugestão sempre é essa, né, para quem está com filho pequeno, crie esse hábito, né, porque você ganha confiança quando chegar nessa fase. Se está nessa fase e você está tendo dificuldade, né, é importante então ler, né, o que se tem sobre esse assunto, né, sobre a questão da internet, adolescentes, né, onde que eles estão navegando, e procurar ter uma conversa, um diálogo realmente, né, tendo consciência que isso é um problema que a gente tem que enfrentar, né. E a gente entra num assunto também bastante polêmico e que divide opiniões até por questões de ideologia política, que é a regulamentação das redes sociais. Eu confesso que eu tenho um pré-conceito, né, contra Telegram, contra Discord, que você citou agora aqui, porque na minha cabeça, né, como não sou estudioso acerca do tema, mas na minha cabeça são portas de entrada para diversos submundos ali, como tráfico de drogas, pornografia infantil, apostas esportivas, que é um vício que está escalonando de uma forma impressionante, uma velocidade impressionante, disseminação, né, grupos de disseminação de ódio. Só que, se a gente parar para analisar, professor, o problema não é a ferramenta em si, né? O problema são os grupos, são esses organizadores, né? Os assuntos. Como separar essas duas questões, né? Entender que a tecnologia não é a vilã da situação, né? Esses aplicativos citados não são o problema, mas realmente fazer com que talvez as empresas que coordenam esses aplicativos façam uma limpa, né? Desse joio do trigo. Realmente, assim, né, o direito à liberdade de expressão, ele é essencial, fundamental, né, a internet em si não é o problema, então a gente não pode privar um adolescente também, né, de acesso à internet, porque até para suas atividades cotidianas, como estudar, ele vai precisar, né, ter acesso à internet, inteligência artificial, hoje é corriqueiro, hoje é prática, né, mas, né, o mau uso que é o grande problema, e o mau uso, né, remeto novamente, né, requer uma fiscalização ativa e consciente dos pais com relação a isso, mas também é preciso discutir, né, porque uma coisa é você ter uma regulamentação numa internet que já é pré-regulamentada, né, então assim, o YouTube não aceita certas, né, postagens, né, como eu já falei anteriormente. Agora, uma questão envolvendo, né, uma dark web, onde você cria fóruns que até ensinam como o adolescente comete suicídio ou desafios, né, que são muito arriscados para a vida dele, né? A gente perdeu uma adolescente recentemente com uma situação de um desafio de experimentar desodorante, por exemplo, né? Então essas questões eu acho que tem que ser tratadas assim de uma forma criminal, mais rígida, né? E ter alguns dispositivos, né, legais para que a coisa flua, né, mais intensa, né, e com uma punição realmente que seja exemplar, né? Porque não tem como parar a internet realmente, não tem como privar o adolescente de usar a internet, mas as pessoas que fazem mau uso e propagam essas questões de violência e que colocam a vida do adolescente em risco, né? Isso aí tem que ser investigado, punido, né? E a gente tem que criar, né, dispositivos para isso, né? Outro dia eu estava assistindo uma reportagem do Fantástico, do excelente repórter Estevão Muniz acerca desse tema, utilizando o Discord de novo, né, como um exemplo de como o anonimato, né, atrelado a pessoas, adolescentes nesse caso, fragilmente expostas ali, né, psicologicamente expostas, convencem elas com o tempo, vai ganhando confiança com o tempo e convencem elas a, por exemplo, nesse caso da reportagem, fazer mutilação, né, do próprio corpo, entrar num carro de motorista de aplicativo, viajar 200 quilômetros para acabar sendo estuprada depois por pessoas completamente desconhecidas. E muitas vezes quem está assistindo a reportagem pode pensar assim, como é que o pai e a mãe dessa adolescente, dessa criança não enxergou? Só que é um assunto muito mais delicado, né? Porque não é um pai e mãe, às vezes são muitos pais e muitas mães, porque pode ser a realidade de muita gente, né, professor? Sim, a gente tem que estar atento a isso. E até uma questão que a própria série, né,
adolescência apresenta, que eu chamo a atenção, sem dar spoiler daqui, né? Mas se quem assistiu e quem for assistir prestar atenção, né? Que a série gira em torno de um assassinato de uma adolescente, de uma mulher, né? E a pessoa, né, o adolescente que cometeu, né, o ato em si, né, tinha um pai muito presente, um pai preocupado, uma mãe, né, muito querida, uma irmã muito resiliente. A família ideal. Né? Sim, e o pai tratando muito bem duas mulheres da casa dele, né? E esse adolescente criou uma animosidade por mulheres, né? Então, assim, não estava dentro do ambiente familiar, né? O que aconteceu é que se, né, o padrão familiar prevalecesse, né, na questão da criação do filho, ele entenderia, né? Meu pai trata bem, minha mãe é legal, minha irmã é legal, mas foi infelizmente a internet, né, que puxou tudo isso e que buscou, né, como você disse, né, as fragilidades que existem, né, trabalhou a questão dessa baixa autoestima, trouxe esse discurso do ódio, né, contra mulheres, né, tem vários tipos de ódio, né, que são pregados pela internet, né, contra questões minoritárias e tudo. Então você tem, né, uma determinada situação, então, que assim, os pais precisam conhecer melhor essa realidade, né? Porque é uma coisa que eu sempre falei, assim, falo nas palestras que eu dou também, né? A gente não pode criar os nossos filhos com a fórmula que os nossos pais usaram para criar a gente, porque o mundo é outro. Mudou muito. Mudou muito. Né? No passado, talvez os pais tivessem uma preocupação de encontrar algum tipo de droga na mochila do filho. Né? Continua com essa preocupação, mas tem muito mais coisas. É muito mais fácil o acesso, né, a tudo, né? Sim, né? E por isso que eu reforço, né? Faço um pedido para as escolas, né? Que se apropriem desse tema e façam reuniões com os pais para eles entenderem. Porque a gente pode estar seguindo uma cartilha perfeita de criação dos filhos, mas quando ele entra no quarto, liga o computador, né? E entra em outro mundo, né? É outro mundo que está influenciando ele, né? Então isso é muito preocupante. E reforço, né? Nós, pais, temos que estar ciente e consciente desta realidade para identificar, para trabalhar, para orientar, para conversar com os filhos, né? Para que a gente não perca, né? A criação dos filhos para gente que, sabe lá, né? Igual você falou, né? Vai induzir a automutilação e entre outras coisas, movidas talvez por um ódio, por uma questão psiquiátrica não bem resolvida, né? Que dissemina isso, né? Sem um sentido claro. Né? Talvez não haja uma solução em definitivo, mas essa unidade escola, casa com os pais e mais o adolescente seja o início aí para a gente conseguir encontrar uma solução mais abrangente. Professor Luciano Henrique Pinto, doutor em Saúde e Meio Ambiente pela Universidade da região de Joinville, Univille, especialista também em farmacologia, gentilmente nos atendendo ao vivo e presencialmente nessa sexta-feira santa aqui na CBN. Muito obrigado pela participação, professor. Eu agradeço, né, e como tu disse no início, né, a gente está numa importante data, né, do cristianismo, né, que prega o amor e tudo mais. E a gente tem que estar atento, né? Porque o ódio está se infiltrando nossos lares, né? De uma forma que a gente não está percebendo e que a gente precisa estar bem consciente com relação a isso, né? Então, aproveito e desejo a todos uma feliz Páscoa aí para as famílias aí. Tá certo. Obrigado, professor Luciano, aqui nos estúdios da CBN. 9h59.